Alerta! O banco de dados da Fundação é confidencial. Acesso de indivíduos não autorizados é estritamente proibido. Infratores serão rastreados, localizados e detidos. Dirija sua atenção ao som deste material enquanto analisamos sua identidade. Identidade confirmada. Obrigada pela sua cooperação. Número do item: SCP-2295. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2295 deve ser mantido em um armário de contenção padrão no interior da ala de armazenamento 25, na sede 37. Funcionários com nível de segurança 3 ou superior têm permissão para realizar testes com SCP-2295 após preencherem a documentação apropriada. Favor contactar Dra. Gerges caso o acesso necessário ao objeto exceder 24 horas. Descrição: SCP-2295 é um urso de pelúcia de retalhos com aproximadamente 46 centímetros de altura e preenchido com fibra sintética e algodão. Ele tem um broche em formato de coração anatomicamente correto preso ao lado esquerdo de seu tórax e uma fita amarrada em seu pescoço. O tecido e a cor dos retalhos de SCP-2295 variam, embora testes confirmem que nenhum de seus componentes apresente qualquer propriedade química anômala. O artefato torna-se ativo quando um ser humano que esteja a menos de 2 metros de distância sofre um trauma grave em algum de seus órgãos. Logo a seguir, SCP-2295 irá produzir tesoura, linha branca e uma agulha de costura ou de crochê de dentro de sua boca de forma anômala e usará qualquer tecido ou enchimento que esteja por perto para fabricar uma instância de SCP-2295-1, que consiste em uma réplica de retalhos do órgão danificado. Já foram utilizados lã, algodão, seda, poliéster e outras fibras naturais e sintéticas, e não se sabe como ele é capaz da destreza necessária para essa atividade. Logo após ser confeccionado, SCP-2295-1 irá desaparecer e o paciente humano cairá em um estado inconsciente, tendo seu órgão danificado substituído pela réplica. Isso ocorre de forma anômala e não se sabe o destino do órgão original. Se não houver nenhum material utilizável nas proximidades, SCP-2295 usará seus próprios tecido e enchimento. Ele regenera 1 grama de enchimento por dia até recuperar completamente tudo que tiver sido perdido ou usado. Tecido utilizado desta maneira não se regenera, devendo-se colocar tecido adicional na proximidade de SCP-2295 para que ele remende a si mesmo. Instâncias de SCP-2295-1 realizam com sucesso suas respectivas funções, apesar das numerosas incompatibilidades biológicas, químicas e médicas esperadas. Uma vez no interior do paciente, tecidos e vasos adjacentes ligam-se ao órgão de imitação sem complicações observáveis. Não há notícia de qualquer caso de rejeição a instâncias de SCP-2295-1 e todos os pacientes registrados até o momento desta gravação se recuperaram por completo. Registro de testes 2295. Foram aprovados testes para verificar os limites de SCP-2295. Materiais fornecidos no interior da Câmara de Testes. Indivíduo: D2353, 38 anos. Diagnóstico: pulmões gravemente danificados como resultado de 25 anos de consumo ininterrupto de tabaco. Notas: SCP-2295 cria SCP-2295-1 usando um retalho de tecido preto e um de tecido vermelho. Pulmões novos demonstram capacidade semelhante à de pulmões adultos saudáveis. Indivíduo: D3452, 50 anos. Diagnóstico: palpitações cardíacas frequentes e arteriosclerose grave. Notas: SCP-2295 usa diversas linhas ao seu redor para fazer SCP-2295-1 de crochê, que apresentou batimentos cardíacos logo antes de desaparecer.
Transferência bem-sucedida. A maneira como o SCP-2295-1 é capaz de realizar suas funções, apesar das propriedades absorventes do material e das múltiplas lacunas em sua superfície devido à técnica e material utilizados, é desconhecida. A paciente não apresenta mais os sintomas. Indivíduo D7894, 24 anos. Diagnóstico: queimaduras de primeiro e segundo graus por todo o torso superior, lateral esquerda e perna direita. D7894 sedado durante o teste. Notas: SCP-2295 costura 2 seções de tecido de retalhos de 5 por 5 metros. Ele corta amostras de tamanho e formato apropriado e as coloca manualmente sobre as áreas afetadas, criando múltiplas instâncias de SCP-2295-1 e então repete o processo. As camadas de SCP-2295-1 agem como derme e epiderme, e após a recuperação, D7894 afirma ter retido a sensação na pele substituta. Paciente se recupera por completo. Indivíduo D2723, 18 anos. Diagnóstico: hemorragia cerebral. Notas: SCP-2295 agarra vários materiais em sua proximidade em estado de aflição por aproximadamente 1 minuto. Ele então produz, de forma anômala, uma barra de chocolate tamanho família da marca e a oferece ao paciente. SCP-2295 passa o restante do teste abraçado à perna direita do paciente, enquanto produz uma solução salina a partir de seus olhos. Adendo 2295. O documento 2295 foi descoberto fixado com fita adesiva a SCP-2295 no interior de um veículo de entregas acidentado. Trata-se de um cartão de Estimo Melhoras, na cor vermelha, com o texto Kairos, o Urso, escrito na capa. Para Tommy, porque só o tempo pode curar todas as feridas. Com amor, vovó.